Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro, onde nós vamos aqui nos colocando nessa capa, Essas duas jovens, o que elas têm em comum? Qual será a semelhança entre elas? Hoje está repercutindo muito a música que essa cantora fez no reality show gospel, né? A música O Evangelho de Fariseu, onde toda a internet está então falando, estão aí discutindo, e eu vou aprofundar um pouco mais. A gente vai além das fronteiras do nosso conhecimento, Vamos ver o que está por trás de tudo isso, dessas duas jovens, dessa querer, desse pensamento delas duas. Mas vamos então pedir ao nosso Senhor e nosso Deus para vir ao nosso encontro, para que então possamos então realizar da forma que Ele nos mostre o caminho verdadeiro de viver este momento sobre a palavra do que é nos dada para que a gente possa refletir. Vinde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos em socorrer-nos. Queridos irmãos e irmãs, nós conhecemos há pouco tempo atrás essa jovem Malala, Ela que então colocou uma intenção, mínima do seu ponto de vista, daquilo que ela estava vivendo e aquilo que ela queria. Ela sonhava, ela projetava na sua vida uma mudança para as crianças que ali vivia no seu cotidiano, tanto as meninas como os meninos. Se a gente prestar bastante atenção no depoimento dos jurados, que eu vou deixar depois, para que a gente possa prestar bastante atenção nesse depoimento, para que a gente possa entender a visão dessa jovem, E o porquê que ela lutou tanto, qual era o seu objetivo, Nesse decorrer da sua vida, ela queria então que as jovens tivessem estudo, porque ali aquelas jovens sem estudo só era imprestável, só servia para ser dona de casa e mãe. Só para isso que as mulheres prestavam. Então, ela começou a querer mudar tudo isso, porque também tinha um costume ali de casar crianças, se dar criança em casamento, para então fazer alguma mudança, algum acordo, entre famílias. Coisas absurdas, Então, ela quis mudar todo esse aspecto, ela quis trazer vida nova para aquelas crianças, ela quis uma coisa que podia trazer esperança, trazer paz. Ela queria mostrar coisas que estavam ocultas do mundo. As pessoas ali daquela localidade não queriam, que essas coisas ela fosse descoberta, que ela ficasse oculta. Mas o próprio Evangelho vai nos dizer que a palavra de Deus ela é luz e que não fica oculto nada, Tudo que fala ao pé do ouvido se proclama no telhado. Nada vai ficar oculto aos olhos de Deus. Então essa jovem, ela quis trazer tudo isso, a verdade à tona, mesmo que custou muitas vidas. Custou ali naquele lugar morte de crianças,
morte de professores, morte de pais, crianças ficaram órfãos, muitas coisas ruins aconteceram, mas ela continuou na sua expectativa e na sua luta, na sua batalha. Essa é a mensagem que ela passa, né? Que as pessoas falavam para ela que aquilo não era preocupação para ela, não era coisa para ela, não era da sua responsabilidade. Quem tinha que cuidar ali eram os líderes que deveriam se preocupar. Mas ela vai dizer assim: mas se eu tenho a capacidade de fazer algo para continuar aumentando a conscientização, a consciência humana, a consciência do mundo e das pessoas, então eu vou fazê-lo. Então repercutiu tanto e essa luta ela não parou, ela não foi assim no estalar de dedo de um dia para o outro. Lhe custou quase a sua vida, um tiro a queima-roupa na cabeça. E depois ela veio, né, mostrar que não para por ali, que ainda há uma chance, que mesmo que ela não creia em Jesus Cristo, que a sua religião é um pouco diferente, mas ela crê em Deus, Deus, ela busca a fonte de toda a criação, de todo o universo. Então, ela vai se exaltar diante de Deus e vai dizer essa mensagem: eu levanto a minha voz, não para que eu possa gritar, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. Não é possível prosperar quando metade das pessoas ficam para trás. Ela está falando isso daquelas que morrem, que lutam e que morrem pelo meio do caminho devido a todas aquelas frustrações, as guerras, e ali o calar, o colocar medo, não podia ficar. Ela precisava dar continuidade. E aí então as coisas ficaram bastante perigosas para ela. Mas depois ela vai agradecer a Deus em uma outra questão, ela vai agradecer a Deus e ela vai buscando ali, né, esse momento de fazer essa expectativa. Ela vai falar, né, de coisas de sua infância, que as suas batalhas, as suas conquistas. Quando ela conquistava na escola troféus, né, algo assim de prestígio, ela estava gloriada, porque foi coisa que ela batalhou para que ela pudesse acontecer, que ela pudesse ganhar aquilo. Mas depois que ela chegou a ter ganhar uma jovem mais nova ganhar o troféu mundial da paz, acabei aqui esquecendo a palavra, né? E aí então, quando ela foi ganhar esse troféu, ela pensou em quê? E que tudo isso que ela estava ganhando não era para trazer mérito para ela, não. Não era para mostrar para o mundo algo de bom, algo de assim que ela pudesse ter realizado, que obra dela, algo que ela fez acontecer. Não. Ela quer que as pessoas vejam isso como uma prática da necessidade humana, de um dever a cumprir, a ser cumprido. Aqui eu tenho essa jovem que cantou no reality show, trazendo as mesmas expectativas, as mesmas esperanças, só muda de endereço. Nome e endereço. Ela faz então um desabafo do seu coração, do seu íntimo, e que eu posso dizer que essa música ela é um espelho que mostra o nosso espírito. Como o meu espírito está? De que forma ele está vivendo? Está calado? Ou está igual inquieto, como o espírito da jovem Malala, que
fez toda aquela repercussão toda. Porque aqui também está chegando a um ponto de fazer grandes repercussões e que a internet está falando tanto, mas está falando de um modo completamente diferente, mas trazendo a realidade. Trazendo o ponto de vista do que está acontecendo, porque quando ela relata ali então, olha só que toda a música vai refletindo, vai sendo meditada, vai sendo criticando a nossa postura como igreja de Cristo, e assim vai se colocando no decorrer da situação e vai mostrando verdadeiramente a noiva de Cristo sendo uma noiva falsa, uma noiva em que está aí mostrando para nós a grande Babilônia renascendo no meio de nós, né? Isso também é bíblico, que se levantará a Babilônia, né? E a Babilônia está se levantando, queira a gente quer ou não, a Babilônia já está se erguendo no meio de nós. Mas quando ela fala simplesmente uma palavrinha, que lá em Marajó, o menino João some, e aí quando isso se cria uma expectativa, olha só a grande faísca e o grande incêndio. A ilha de Marajó, as crianças e as dificuldades. Mesmo assim, em Marajó estava acontecendo como estava acontecendo lá naquele lugar daquela jovem Malala, e que ela estava também lutando para que aquilo pudesse ser descoberto, porque estava sendo oculto. E lá está sendo oculto, muitos poderosos ocultam tudo aquilo, quer ocultar, para que então possa estar sempre nesse prestígio de tirar proveito das crianças, dos mais pobres e dos mais fragilizados, que são as crianças e os adolescentes. Gente, se a gente vê as reportagens, muitas coisas que ali estão acontecendo e que agora estão sendo reveladas, você vê que é um absurdo o que se passa por ali. Mas eu vou mais profundo. Eu vou então buscando a letra da música que vai trazendo para nós essa grande mensagem que como eu estou vivendo, como é a minha expectativa de vida como ser humano, como ver um ser humano, o humano mesmo. Como que eu posso me relacionar com o meu próximo? Se eu vejo tudo isso, se eu vejo toda essa crueldade diante dos meus olhos, será que eu sou capaz de rezar por aqueles agressores, de rezar por uma grande conversão naquele lugar? Será que eu sou capaz de promover um conhecimento de que nós precisamos limpar, lavar e purificar no sangue de Cristo? Todos nós. Não somente eles que estão cometendo tamanho absurdo, mas também nós. Porque, na verdade, esse efeito que vem trazendo para nós, a maioria das vezes a gente quer estátua, a gente quer ser reconhecido, a gente quer se mostrar. A garota, aqui não, ela só colocou uma faísca, incendiou. Essa faísca, podemos dizer que é o Espírito Santo, que incendiou e que radiou. Se a gente vê naquele, como que eu posso dizer, naquele testemunho daquele jurado, que eu não sei o nome, ele vai relatar algo extraordinário que está acontecendo com as crianças, não somente em Marajó, mas também em outros países. Olha só o que acontece com as crianças em outros países, o que acontece pelo mundo inteiro, quanta maldade e dilacera e a palavra fugiu da minha boca. Então, a gente possa estar
completamente consciente de que isso não só é somente em Marajó, mas é no mundo inteiro. Nós não podemos voltar só por pensar para Marajó, mas também pelas nossas crianças do mundo inteiro. Como tem pessoas desse jeito? Aqui está a grande ilha de Marajó. Como tem pessoas que acabam, vivendo dessa tal maneira absurda e que vive no pecado e que vive fugindo da salvação e que vive fugindo do nosso Senhor e do nosso Deus. Finalizando, eu trouxe aqui também essa situação para que a gente possa procurar na Bíblia, no livro dos Reis, segundo os Reis, vai estar no capítulo 16, do 1 ao 20, vai contar a história do rei Acabe, ali, esposo de Jezebel, que mudou completamente ali a sua cabeça e que desvirtuou todo aquele povo e colocou aquele povo para pecar. E ele não só colocou o povo para pecar, mas ele viveu esse pecado em busca das crianças, em busca de fazer esse sacrifício humano. E o sacrifício humano era mais voltado para as crianças. Olha só que absurdo e que hoje a gente vive nesse sacrifício humano, principalmente com as crianças. Porque lá está sendo também colocado que até órgão de crianças são vendidas. As crianças são sacrificadas para a venda dos seus órgãos. Como também elas são sacrificadas para abusos sexuais. Como muitas coisas estão aí acontecendo. Então, o rei Acabe, ele também sacrificou seus próprios filhos, ele queimou seus filhos no fogo para então ter uma divindade com o paganismo, com os deuses pagãos. Assim também fez o rei Manassés, que também do mesmo modo ele também continuou fazendo tudo que desagradava a Deus. Então essa maneira de sacrifício, de ideologia pagã vem acontecendo de muito tempo. Então, até mesmo dentro do povo escolhido de Deus, e se a gente for ler o capítulo todo dos reis, a gente vai ver que teve mais um rei aí que também seguiu os mesmos caminhos de Acabe e de Manassés. Então que a gente possa trazer para dentro de nós que até mesmo eles foram ali colocados por Deus de uma maneira que não ficasse oculto, que isso viesse a público e que todos soubessem. Então muitas denúncias foram feitas para que tudo isso acabasse, mas como ele era reis, eles morreram e ainda continuaram ainda com toda essa trajetória de pensamento, de ideologia até os dias de hoje. Então, o que nós podemos então interagir com essas duas jovens, com essas duas semelhanças, nos colocar diante do espelho e ver como está o meu espírito. Me colocar diante de que eu posso fazer algo para que possa esclarecer e as pessoas possam ter uma vida digna, voltar à dignidade, principalmente de uma criança que eu assisti na reportagem de Cabrini. Essa criança, ela estuda, mas ela não sabe ler ainda. O sonho dela é ser professora. Se alguém puder ver essa reportagem, tomar essa criança como um realizador do seu sonho, fazer com que essa criança possa conseguir alcançar aquilo que ela desejou, ser professora. Sonho tão simples, humilde, de poder ensinar, de poder educar as outras crianças. Se tiver alguém que pudesse realizar sonhos ali, que pudesse fazer algo, seria da sua obrigação. Não seria para você viver um momento de glória. Seria obrigação sua fazer isso.
Pensa nisso. Que essas duas jovens vai mostrar para nós o caminho que a gente, né, está desandando, está desvirtuando, que é o do nosso Senhor e nosso Deus, que nós possamos voltar ao caminho de Cristo. Louvado sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Você que não é católico, mas você que acolhe, né, essa mensagem, que possam ajudar, não colocando essa mensagem para qualquer espécie de redes sociais, não. Ajudar da sua forma, ajudar do seu jeito, fazer com que as coisas aconteçam de melhoria naquele lugar. Vamos rever o nosso espelho espiritual, colocar diante do espelho espiritual. Só assim nós podemos encontrar o caminho, a saída e podemos, né, lembrar das duas jovens. Uma, com a sua expectativa de vida, lutou bastante. A outra, com a faísca, fez esse grande incêndio, esse grande estrago. Para que a gente possa rever quem somos diante do espelho da vida. Até um próximo encontro. Nós vamos nos encontrar novamente na graça de Deus, que Deus vai nos abençoando e nos ajudando sempre.